Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de saúde? Eu sou Chádia Frache e hoje o nosso podcast apresenta uma história de superação e coragem, de fé na vida e muita força. A protagonista dessa história vai contar como ela enfrentou a batalha contra o câncer de mama e estamos aqui falando da médica Naira Cortez, que é cardiologista. Seja muito bem-vinda, doutora Naira. E muito bom poder contar com a sua participação aqui no nosso podcast. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Obrigada, Chádia, pelo convite. Você é minha amiga de muitos anos, então, para mim, está sendo tranquilo, porque vai ser uma conversa. Eu sou Naira Cortez, sou cardiologista e ecocardiografista. Sou de Manaus, o sotaque não é daqui, mas eu sou nascida aqui, mas morei muitos anos no interior de São Paulo, então por isso o sotaque meio puxado. Fiz faculdade aqui, fui fazer minha especialização em São Paulo e fui diagnosticada com câncer de mama em 2010, quando eu tinha acabado de me formar, me formei final de 2009 e descobri meu câncer de mama em 2010. Então, tudo começou aí nesse ano de 2010 e a luta vem até hoje, você sabe disso. Naira, eu que agradeço a sua presença, eu sou uma admiradora muito grande da tua história, da tua força, da tua coragem. E a gente fala tanto na saúde sobre o câncer de mama, sobre todos esses agravos de neoplasias nas mulheres, né? E como a tua história é uma história de superação mesmo, de muita força, nós pensamos em te chamar para realmente dar esse depoimento. Então, eu queria ouvir de você, de fato, e até para que isso sirva de história, de lição de vida para outras mulheres que passam por essa situação. E eu queria saber de você, a partir do diagnóstico que você teve de câncer de mama, que você falou que foi logo depois de tornar o teu sonho de ser médica realidade, e logo depois veio esse diagnóstico. Como foi? Como foi isso para você na época? Como é que foi? Vamos lá, Chádia. Vou te contar desde o começo, desde o dia em que eu fui a ginecologista fazer meus exames de rotina, e isso foi em agosto de 2009. E a minha ginecologista, um beijo para a doutora Ione Brum, maravilhosa, ela fazendo um exame na minha mama, ela falou: Naira, a densidade da tua mama direita está diferente da densidade da mama esquerda. Mas não é nada sério, e ela sabia que eu estava na correria de formatura, e dezembro seria festa de formatura e tudo isso. E ela falou: assim que você puder, faça uma ultrassom e volta para a gente poder dar continuidade aos teus exames. Vida que segue, correria. O Vitor, meu filho, tinha 5 anos na época, então correndo de um lado para o outro, eu acabei deixando para fazer o exame depois. Me formei em dezembro e entrei na aeronáutica logo em janeiro de 2010. E aí, fazendo todo aquele preparativo para entrar na aeronáutica, tinham exames físicos e tudo isso, e um dia deitada na minha cama eu palpei a mama, porque eu sempre fiz isso. E mulheres, por favor, não deixem de se tocar. É importante que todo mundo faça o autoexame. A gente pensa que é uma coisa boba, que passa despercebida no nosso dia a dia, mas isso foi fundamental para o meu diagnóstico. E aí eu comecei a fazer o autoexame e senti um nódulozinho, alguma coisa que não estava ali antes. E como eu fazia sempre esse autoexame, aquilo me chamou a atenção. Sentiu a diferença, né? Exatamente. No dia seguinte, marquei minha ultrassom e quando eu fiz a ultrassom já veio um laudo que não foi muito legal. Para quem já fez o ultrassom de mama ou já fez algum exame de mama, sabe que existe uma classificação de BIRADS. E essa classificação de BIRADS, ela vai do normal até ao maligno, né? De BIRADS 1 a BIRADS 5. E no meu exame já veio com BIRADS 4, classificando como um exame muito sugestivo, Suspeito, né? suspeito e que seria importante fazer uma biópsia. Saí de lá já, liguei para o meu marido, eu estava sozinha, liguei para ele e falei: olha,
tô descendo, vou fazer uma mamografia, que ela me pediu para fazer complementar, e vou fazer uma ressonância de mama. Tudo isso eu fiz muito rápido. É uma das vantagens que a gente vê e que nem todo mundo tem. Então, assim, eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa privilegiada por poder ter feito uma coisa bem rapidinha, seguida da outra, mas mesmo você que não tem essa chance de fazer uma coisa seguida da outra, não desista. É importante que você faça todos os exames para o seu diagnóstico ser um diagnóstico preciso. Então, fiz a minha mamografia, não apareceu. Muito nova, eu tinha 36 anos, a mama densa, então não é uma mama boa para se fazer mamografia, você sabe disso, né, amiga? Mas aí fiz a ressonância confirmou mesmo o BIRADS 4. Aí a partir dali já procurei um mastologista, ele já me indicou a biópsia, e aí a minha biópsia veio como carcinoma ductal invasivo. E isso assim, entre a ultrassom e a saída do diagnóstico foram 20 dias mais ou menos. Aquela expectativa, como é que vai ser. E aí veio o positivo e você leva um baque, óbvio, ninguém está preparado para receber esse tipo de diagnóstico, não adianta, a pessoa pode ter a melhor cabeça do mundo, esse diagnóstico deixa a gente um pouco balançada, mas eu tinha duas opções, uma era desistir e a outra seguir em frente, e eu não pensei duas vezes, a minha foi só uma opção, então vamos seguir em frente, e aí quais são os tratamentos, o que eu posso fazer, para onde eu vou, como é que vai ser, e aí a partir daí a gente começou. E já são 13 anos, desde então. É. E Naira, você falou durante a tua explicação que você tinha um filho na época com 5 anos de idade, né? Muitas mulheres, e é dito que a amamentação é um fator protetor para o câncer de mama. Porém, nós aqui como médicos sabemos que por mais que você amamente, o fator amamentação é importantíssimo, mas ele não te livra de ter um câncer de mama. Você amamentou o teu filho, por quanto tempo e como foi assim, depois do diagnóstico, a tua família, assim, você teve o apoio, você teve uma rede de apoio para o seu filho que ainda era pequeno? Eu queria que você explicasse um pouco isso. Chádia, eu amamentei o Vitor até os 2 anos de idade. Então, assim, eu amamentei exclusivo até os 6 meses e mantive a amamentação dele até os 2 anos de idade. E ele parou de mamar, ele não quis mais, então não foi uma opção minha. Eu brinco que se ele quisesse a gente teria continuado, porque para mim era maravilhoso. Para quem já amamentou, as mulheres sabem, é uma troca maravilhosa, não tem igual Única. você, né, tá amamentando o filho. Bom, na minha família não tinha nenhum caso de câncer de mama, então eu sou a primeira. Eu era jovem, estava com 36 anos, não fumo, bebida alcoólica socialmente, sempre fiz atividade física, não sou daquelas pessoas apaixonadas por academia, mas nunca deixei de fazer atividade física. Amamentei meu filho até os 2 anos e fui surpreendida com esse diagnóstico. Então, assim, é importante que se amamente, é importante que se previna das formas possíveis, mas isso não descarta que você venha a ter um diagnóstico desse. Que existe uma estatística também. Eu gosto de falar sobre isso porque muitas mulheres, e a sociedade como um todo, rotula que o câncer de mama tem uma faixa etária específica e você está completamente fora dessas estatísticas, né? Amamentou por 2 anos direto, não tem casos de câncer de mama na família, tá fora da faixa etária, fazia atividade física, né? Não fuma. Então, assim, mulheres que são jovens, que estão fora da faixa etária, vocês ouviram que a doutora Naira falou que é importantíssimo tanto se tocar como estar atentas aos exames de rotina, né, doutora? E em relação à sua rede de apoio nesse momento, a sua família, os seus amigos mais próximos, como é que foi dividir isso? Bom, vamos lá, Chádia. Primeiro que você precisa entender o teu diagnóstico, né? Então, assim, eu precisei de um tempo, isso é importante, porque eu precisava entender como é que eu ia seguir.
Eu tenho, agora o meu filho está com 19 anos, mas eu tinha um filho com 5 para 6 anos, que precisava de mim integralmente, então eu não podia me dar ao luxo de balançar. Então eu tinha que estar presente, eu tinha que estar firme, e assim, o apoio que eu tive da minha família, e isso eu falo de forma geral, desde o meu marido, que foi o meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Sem o Ítalo teria sido muito difícil, talvez eu nem conseguisse. O Vitor, meu filho, que foi era a minha força diária, porque todos os dias quando a gente acordava, que ele olhava e falava, mamãe, ele dizia quando eu perdi o cabelo, fazendo a químio, ele falava, mamãe, você é a minha carequinha preferida. Então, não tinha como a gente desistir. Numa situação dessa, como é que você desiste? Não tem jeito. E os meus pais... Então, assim, para você ter uma ideia, o Ítalo que foi buscar o laudo da biópsia. E ele não teve coragem de me entregar. E aí ele foi na casa dos meus pais, chamou meu pai e falou, doutora Edivar, eu não dou conta de dar esse diagnóstico para ela. Eu não tenho Sozinho. condições de fazer isso. E aí meu pai é uma pessoa que dificilmente vai na minha casa. É só quando a gente chama, ele é muito caseiro, muito... E quando eu vi meu pai entrando pela porta na hora do almoço, eu falei, eu já sei o resultado. Não precisa me dar nenhuma notícia porque eu já entendi. E aí ele já entrou falando, não, mas vamos lá, força, e daqui para frente é só tratamento. E eu dizia, não, eu sei, calma, vamos, deixa só eu digerir. Mas assim, eu tenho, porque é até hoje uma rede de apoio incrível. E eu acho isso importantíssimo, assim, é importante que a família toda saiba. A pessoa não adoece sozinha, adoece uma família inteira. E se ela não tiver o apoio dessa família, marido, mãe, pai, filhos, irmãos, é muito difícil. Não é uma carga fácil. E se você divide, ela é mais fácil de ser carregada. É. E o lado prático, você parou de trabalhar, ficou dedicada só ao teu tratamento nessa época? Nessa época, sim, Chádia, foram 9 meses. Eu optei por operar em São Paulo. Na época, o mastologista que me atendeu aqui em Manaus, a gente brinca que o CRM positivo tem tudo para complicar, né? Então, o médico não gosta muito de operar médico e tem essa situação. E aí ele me encaminhou para um colega em São Paulo. Então, eu fiz minha cirurgia em 2010 no AC Camargo. E realmente o que tinha para complicar, complicou. Eu fiz a retirada, foi lado direito, então eu fiz a retirada da minha mama direita. No mesmo tempo cirúrgico, eu fiz a reconstrução com a colocação da prótese. Essa prótese, 15 dias depois, infeccionou, precisou ser retirada. O laudo do meu linfonodo sentinela, que foi retirado no dia da cirurgia, quando fizeram a macroavaliação, que é no centro cirúrgico, não veio nada. Deu como benigno. Quando foi para a lâmina, fazia a parafina, aí veio metástase de linfonodo sentinela. Então, com 15 dias eu retirei a prótese e mais 15 dias eu fiz a linfadenectomia, que é o esvaziamento de todos os linfonodos da axila. Então, em menos de 30 dias eu operei 3 vezes. Então, assim, tudo que tinha para complicar, complicou. E aí esse linfonodo veio positivo, e aí precisei fazer o esvaziamento axilar. Então, assim, foi um tratamento bem difícil no início e que eu precisei de repouso. Depois iniciei quimioterapia, fiz quimioterapia por 6 meses. Então, no total do tratamento, a primeira fase foram 9 meses, entre cirurgias, cirurgias e tudo que precisei e químio foram 9 meses. E esses 9 meses eu fiquei em casa. E, e a gente sabe que durante todo esse processo de 9 meses, já começa por ter tido 3 cirurgias seguidas, né? Você chegou a ficar um tempo sem a mama, Sim. completamente sem a mama, Sim, né? foi 1 ano, Porque né? nós temos aí muitas mulheres que perderam a mama, fizeram a mastectomia radical e não tiveram a oportunidade de fazer a reconstrução no momento. E a gente acredita que seja muito, abale muito emocionalmente, né, uma mulher.
E você infeccionou e refez a cirurgia, e depois veio a outra cirurgia, que é dos linfonodos. E durante os 9 meses de quimioterapia, a gente sabe que tem altos e baixos, né? Você passou por isso? Ou você sempre, 100% foi confiante, foi para cima, para frente? Conta a tua experiência. Você sabe, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu acho que as coisas, você tem que olhar o lado positivo da história, porque senão ela fica mais difícil. Então, assim, não foi fácil, não vou dizer para você que foi fácil, mas não foi tão ruim quanto eu imaginei que seria. E isso é importante deixar claro. Meu cabelo caiu com 12 dias da primeira quimioterapia. Logo Então, de cara, assim. fiz a primeira químio com 12 dias, eu passava a mão na cabeça, o cabelo caía em tufos. E aí eu resolvi que eu não ia passar por aquele sofrimento aos poucos. Aí eu peguei a máquina, eu mesma, aquela história da novela da Carolina Dickmann, eu fiz. Mas eu fiz em mim. Eu peguei a máquina e aí chamei meu filho, chamei meu marido e falei, olha, tá caindo e é um sofrimento muito difícil de você deitar e você acorda e você vê seu travesseiro cheio de cabelos e a sua casa suja de cabelo e é muito difícil. Então eu falei, eu não quero esse sofrimento para mim. Eu vou me poupar desse, pelo menos. E aí passei a máquina e aí como ficaram aqueles pelinhos me cutucando, aí pedi pro meu marido, passou a Gillette também. E aí eu raspei, e para mim foi um livramento, foi uma libertação, foi uma... Nossa, assim, foi muito bom. Meu filho era pequenininho e ele falou assim, mãe, só quero te pedir uma coisa, não usa lenço, porque não é nada popular a gente ter uma mãe careca. Essas foram as palavras dele. Não é nada popular a gente ter uma mãe careca. Então, por favor, arranje uma peruca. E A aí eu fui idade atrás. dele, até ele entender, né, Naira, até ele absorver toda aquela história. Chad, eu tive muita preocupação em relação a ele, por ser uma criança, eu não sabia como é que ele ia entender isso. Então, assim, foi tudo muito lúdico. Quando eu fiquei 1 ano sem a mama, até poder reconstruir de novo. E aí, como ele me via sem a mama, então eu expliquei de forma lúdica que um bichinho tinha estado na minha mama e que fez uma casinha e que precisou tirar aquela casinha porque a casinha estava me fazendo mal. E aí fui explicando, e aí ele dizia, mas e aí, como é que vai ser? Eu dizia, não, depois eu coloco de novo, mas por enquanto a casinha tinha que sair daqui. Então, assim, era tudo muito lúdico, mas para que ele fosse, para que ele entendesse de uma forma mais tranquila. Então, assim, eu fui atrás da peruca, usei a peruca, me preocupei em procurar uma psicóloga, queria saber como é que ia ser na cabecinha dele. E ela me falou, Naira, eu acho que vocês estão tratando ele de uma forma tão legal, fazendo com que ele participe, claro, dentro do que é possível, que ele participe de tudo isso, que ele está entendendo. E ele entendeu. O que eu vejo hoje no meu filho é que ele amadureceu muito rápido. Ele é um menino de 19 anos, mas extremamente adulto para algumas coisas. Então, ele amadureceu muito rápido em relação a isso. Tanto é que ele me acompanha até hoje. Mas ele entendeu da forma que podia e me serviu como base, como força para tudo isso. Não, e te ouvindo falar isso, é importante que quem esteja passando por isso participe seu filho, né? Porque eu imagino a insegurança que ele pode sentir também, e ele fazendo parte do processo, eu acho que ajuda não só a você, mas a ele a caminharem juntos, a ter mais força para enfrentar, né? Com certeza. E, Nairinha, e quanto tempo você ficou? Quando foi que o médico te falou assim, Naira, você está livre da doença? Foi depois desses 9 meses de quimioterapia? Quando foi que ele disse? Eu não consegui Acabou. ouvir isso. Eu não tive essa oportunidade ainda, porque eu acredito que ainda vai chegar esse dia. Mas como eu não me encaixava em nenhum protocolo, eu era muito jovem, eu tinha amamentado, não tinha história familiar, eu não me encaixei em nenhum protocolo na época do meu diagnóstico. Então, eles optaram por me tratar por 10 anos, não os 5 que normalmente falam, né? 5 anos, você vai, se tiver tudo bem, os exames de controle estão bons, você tem alta, você está curado. Não, eles optaram por deixar 10 anos o meu tratamento sendo acompanhado. E com 9 anos, em 2019, eu descobri minha metástase óssea.
Então, eu fazendo meus exames de controle, senti muitas dores na região lombar. E aí achei que fosse a cadeira do consultório. Nossa, preciso trocar minha cadeira. Troquei a cadeira e nada. Na época nós chegamos a comentar isso, né? Você fazia muitos exames de ecocardiograma numa Posição da posição cadeira, e a exato. gente comentava sobre essa dor aí. E aí Isso. você foi investigar. E aí fui fazer meus exames de rotina, fiz na época uma ressonância de abdômen. E quando eu fiz a ressonância de abdômen, a minha coluna brilhou toda. Então, a parte óssea já estava toda Comprometida. toda comprometida. Isso depois de 9 anos. 9 anos. Eu descobri o CA de mama em março para abril de 2010 e em março de 2019 eu descobri a metástase óssea. Então, assim, desde lá eu venho tratando novamente. Então, o que você me perguntou, quando foi que eu ouvi? Eu ainda não ouvi. E assim, dizem que a metástase óssea, ela não tem cura, ela tem controle. Mas eu acredito tanto que a medicina ela evolui tão rápido e principalmente o câncer de mama tem tanto estudo por termos tantas mulheres, né, acometidas dessa doença, que eu acho que ainda vai chegar um momento que eles vão falar, ó, agora a gente chegou lá. Nós vamos ouvir isso. Se Deus quiser. É. E então, E há quanto tempo tem que você descobriu a metástase? Desde 2019. 2019, né? Aham. Antes da pandemia. Tem 4 anos e meio que eu estou tratando a metástase óssea. E aí comecei esse tratamento com medicações orais. E a primeira medicação oral durou aí, conseguiu segurar a doença por uns 2 anos e pouco. Aí precisei trocar. Então, assim, medicações orais eu acho que eu já fiz umas 4, porque a cada 2 ou 3 meses eu estou fazendo o PET scan. Para fazer o controle. O controle PET scan é um exame de imagem. de imagem, né? É um escaneamento do corpo todo e que aí ele mostra a parte óssea. Como minha doença agora é óssea, ainda tem umas lesõezinhas que apareceram em fígado e pulmão, mas ela é óssea. No geral, eu tenho desde da cabeça aos pés alguns ossinhos comprometidos. Então, assim, eu faço o PET de controle e aí quando ele percebe que já não está mais controlando, que a doença evoluiu, troca o Muda de remédio. medicação. E aí eu tô assim, então eu já troquei umas 4 ou 5 vezes de medicação oral e aí não estava mais segurando e o meu médico optou por a gente iniciar a quimioterapia de novo. E como eu não tinha mais veias, é importante também falar que como eu fiz o esvaziamento axilar do lado direito, não posso fazer nenhuma infusão do lado direito, não posso tomar injeção, não posso. O que eu posso é fazer exame de sangue porque eu estou tirando sangue, mas eu não posso colocar nada para dentro, nem da veia, nem muscular. Então, lado direito não pode ser usado. Fiz minha químio toda do lado esquerdo e a químio destrói as veias, então eu já não tenho mais acesso venoso fácil. Precisei colocar o Portocat e aí estou fazendo a químio desde então. Fiz 5 ciclos do primeira químio, deu uma controlada boa, mas aí depois parou de controlar e aí agora eu vou passar para um novo tratamento que eu devo estar começando essa semana. E assim, caiu o cabelo de novo, então ele tá ralinho por causa disso. Mas, gente, assim, as pessoas me perguntam, o cabelo é a pior parte? A mama é a pior parte? Não, perder a vida acho que é a pior parte. Então, cabelo vai crescer, se tiver que crescer. A mama, se der para reconstruir, legal. Mas se não der, coloca um enchimentozinho que disfarça no sutiã. Isso tudo é secundário, né? Chádia, quando você percebe que a tua vida tá ali, não tem nada mais importante. A parte estética é ruim? Não vou dizer que é legal. Você se olhar no espelho um dia e falar, poxa, eu já tive um cabelo tão bonito, meu cabelo era cacheado, era na cintura. Hoje não é isso, mas eu tô viva. Então, tudo assim, bem, e tá tá tudo tudo certo, ótimo. entendeu? Eu tô viva e é isso que interessa, e vida que segue. E é um dia de cada vez. Vamos combinar que todo dia é um dia diferente. Tem dias que eu acordo que eu não quero conversar com ninguém, porque eu não tô legal. E aí eu não converso com ninguém. Meu filho e meu marido já sabem. Opa, hoje a mamãe quer ficar quieta. E eles respeitam, isso é importante também. Porque não é todo dia que você tá afim de sorrir para os outros. Sim, Então, sabe, você tem que respeitar os teus limites. E eu acho isso importante e eu aprendi a fazer isso. Pronto, isso é importante
você também se colocar ali na tua lista de prioridades, né? É obedecer, é aceitar o que tu tens naquele momento para dar Exatamente. e respeitar o teu limite. Mas assim, eu sei, esse processo todo precisa parar para fazer a medicação, precisa parar para fazer a quimioterapia. No intervalo dessas medicações e dos exames que você faz de rotina, como é que está a tua vida? Você continua atendendo no consultório? Você continua levando uma vida, saindo com os amigos, viajando? Como é que está essa parte, assim, a parte legal? Vamos lá, também vamos combinar que tem muita parte legal aí, não é só tratamento. Então, fiquei 9 meses naquele primeiro evento sem trabalhar e depois voltei, vida que segue, porque aí eu fazia só uma medicação oral, então não tinha nada que me impedisse de voltar e voltei a trabalhar muito, muito. E muitas horas de trabalho e trabalhando em vários locais e eu queria recuperar o tempo perdido, que não era perdido, né? Mas, de qualquer forma, quando veio o segundo diagnóstico agora da metástase, eu falei, calma, eu preciso diminuir meu ritmo, porque eu preciso de saúde para poder responder a isso, mas também não quero parar. Então eu diminuí sim minha carga de trabalho. Hoje eu trabalho só meio período, mas trabalho todos os dias, estou lá no consultório atendendo, que eu adoro, eu amo fazer A isso. gente tem uma amiga que fala, eu trabalho todos os dias, mas não o dia todo, É né? isso, É pronto, é isso. isso. Eu trabalho todo dia, mas não o dia todo, é isso aí. E nos dias em que eu não tenho quimioterapia, aliás, nos períodos, hoje a minha quimio, ela tá a cada 21 dias. Então é uma semana sim, 3 não, né? E nessas 3 não eu viajo, eu saio, eu me divirto e vida que segue. O meu marido brinca que eu sou mala pronta, né? Se disser assim, vamos, eu já fui. Então eu amo viajar, eu gosto, eu sou festeira, então eu gosto de festa, eu brinco que eu comemorava dente do meu filho que caiu. Então, assim, eu gosto disso e eu não perdi isso, eu acho que a gente tem que ter isso. É uma forma de você se manter ativa e se manter feliz. Hoje eu descobri o beach tênis, então eu jogo beach tênis todo dia, participo de campeonato. Então, assim, a minha vida segue. O dia que eu faço a químio, eu respeito. Eu faço a químio de manhã, volto para casa, descanso o restante do dia, durmo bem, mas os outros Você dias tem muitos efeitos colaterais dessa químio? Chádia, essa nova não sei como vai ser, mas posso te falar das que eu fiz até hoje. Eu não tive efeito colateral em relação a enjoo, náusea, não. O que eu tive foi perda do paladar, então isso é importante que as pessoas saibam. Você perde o paladar, mas você não pode deixar de comer, porque se você emagrece, se você fica frágil, se você, sei lá, adquirir uma anemia ou algo parecido, você vai atrapalhar no seu tratamento. Sim. Então, assim, você perde o paladar, mas você precisa continuar se alimentando. Então, eu brincava que eu fechava o olho e dizia, nossa, eu lembro que o gosto disso era tão bom, então eu comia. Então, não tive efeitos colaterais, assim, se eu disser para você que alguma coisa foi muito ruim a ponto de eu não aguentar, mentira. Tudo que eu tive até hoje, de efeito colateral que era visível, a perda do cabelo, porque aí caiu cabelo da cabeça, sobrancelha, cílios, tudo. Ressecamento da pele, então você tem um ressecamento, você precisa estar hidratando a pele com mais frequência. Sensibilidade, mas enjoo, náusea, essas coisas não. Para mim foi tranquilo. Naira, esse teu depoimento é muito importante para as mulheres que a gente sabe que o número de casos confirmados de câncer de mama tem crescido de uma forma alarmante. Então, a gente sabe que esse nosso bate-papo vai chegar em mulheres que estão passando por essa situação e muitas vezes não têm oportunidade de falar, de passar a sua história para dar o apoio para uma outra pessoa que esteja passando. Você teria alguma mensagem, alguma coisa para a gente falar
para quem já é acometido, para quem já faz esse tratamento? Você tem que falar? E eu queria saber também em relação à tua espiritualidade. Não estou aqui falando de uma religião ou outra, mas de espiritualidade, de fé, de acreditar, de não desistir. O que que você tem para dizer para uma mulher que está passando exatamente por isso? Chádia, é importante saber que não é fácil, receber o diagnóstico não é fácil, é difícil, cada um tem o seu tempo, então eu precisei do meu tempo para eu entender como é que ia ser aquilo para mim, como é que eu ia responder. Então é importante que você respeite o seu tempo, mas eu acredito e tenho na minha experiência própria que 70, 80% do tratamento vai da tua cabeça. Dos efeitos colaterais que você pode apresentar, se a tua cabeça estiver boa, se você olhar o lado positivo, para mim, eu estou viva. Então, enquanto eu estiver aqui, é isso que eu quero viver, eu quero poder aproveitar as pessoas que eu amo, eu quero... Então, assim, pensamento positivo. Mas também o dia que acordar e não estiver bem, tá tudo certo. Chora, Sem esse desabafa. diagnóstico, ninguém de nós tem 365 dias do Não ano tem. sorrindo, né? Imagina com diagnóstico. Imagina com o Então, se diagnóstico. deu o direito de chorar, se deu o direito de acordar triste, mas não se deu o direito de desanimar. Não pode. Então, assim, as pessoas falam, ai, mas você quer pintar um mundo cor-de-rosa? Não, não é um mundo cor-de-rosa. É difícil, tem dias que eu acordo e que eu tô me achando horrorosa, que tá tudo ruim, que, meu Deus, hoje o cabelo não arruma, hoje a pele isso, hoje a pele aquilo, minha unha quebra. Mas aí depois eu respiro e falo, mas eu tô viva, né? Tanta gente não teve essa oportunidade, não conseguiu estar aqui para viver isso. Então, assim, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, você sabe disso. Uhum. Então, quando eu operei a primeira vez, eu fui em Aparecida e foi, assim, um momento maravilhoso. Parece que eu tive um encontro de alma com ela. E isso me fortalece. Então, a minha religião é essa. Eu sou católica, mas eu acho que a religião que você tiver, você acredita em Deus? Pronto, tá aí. É a partir daí que você tem que entender que a tua força vem daí. E fora a rede de apoio, fora o tratamento que tem que ser adequado, procure o tratamento, não desanime, não desista. Eu sei que é difícil. Eu não tive efeitos colaterais com a químio, mas muitas mulheres têm, muitas pessoas têm. Mas não desista. E tem medicamentos para Tem para ajudar amenizar esses isso, e sintomas. sempre saber que aquele efeito vai Vai passar, passar. vai passar, Exatamente. Eu sempre fazia passa. a químio e o efeito não vinha no mesmo dia, assim, do cansaço, ele vinha 2, 3 dias depois. Então parecia, eu brincava que, nossa, parece que um caminhão me atropelou. Eu estava cansada, era o que eu sentia. Mas assim, vai passar, no outro dia já estava tudo melhor e no outro dia estava zerada e vida que segue. Então assim, a cabeça tem que estar boa, Chádia. Eu acho que o pensamento positivo, Pensamento positivo, é, boa alimentação, muita hidratação e você tentar... olhar a vida, e viver os dias ali intensamente, né, como se fosse assim o último, Foca no que é aproveitar, importante. foca no que é importante. Foca no que é importante. É a tua família, é a tua felicidade, é o teu mundo ali, que é isso que você tem que focar. O restante vem, mas é pra gente só servir como obstáculo e seguir. E assim, eu queria muito, Chádia, que as pessoas entendessem que elas têm que ter alguém com quem falar, tá? Então, assim, não se fechem. Às vezes eu sei que é difícil, mas não se fechem, não guardem as angústias ou o que tiver acontecendo com você, não guarda com você. Se você tiver um amigo, fale com esse amigo. Se for o seu médico, a pessoa que você tem como referência, fala com ele. Então, assim, não guarda. Eu acho que guardar as coisas também é muito ruim, porque às vezes é uma coisa que precisa ser ajeitada, melhorada, precisa de um detalhe e que pode piorar a situação que você está passando. Então, assim, é importante que as pessoas
Falem, expressem, bote para Exatamente, fora, não é isso? exatamente. Bom, gente, depois dessa conversa tão inspiradora, tão cheia aí de coragem, o Bora Falar de Saúde chega ao fim de mais um episódio. Dessa vez nós adotamos aí uma perspectiva especial para evidenciar a história de quem enfrenta a doença. A nossa intenção aqui foi aproximar essas histórias de você, que está passando por isso. Então, mostrando aspectos para ampliar a nossa compreensão sobre o tema, sobre as pessoas que vivem isso. Então, nós agradecemos a você, Naira, que compartilhou a tua história com os nossos ouvintes, espectadores, e deu aqui uma importantíssima contribuição para que as mulheres, seus familiares e amigos se envolvam, né, com a saúde da mulher. Nós agradecemos imensamente a sua participação e reforça aqui o convite para que você nos siga nas principais plataformas. Então, nós agradecemos imensamente, Naira, a sua participação. Você quer deixar algum contato ou teu Instagram para que as pessoas que se assemelhem com a tua história queira dar uma palavra, compartilhar ou até mesmo ouvir mais alguma coisa? Você quer deixar aqui à disposição o teu Instagram? Chádia, primeiro eu quero agradecer o convite, obrigada. Você sabe que já há algum tempo eu venho querendo falar e eu não sabia como, e quando você me convidou, eu falei, acho que essa é a oportunidade certa. E eu me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Instagram, doutora.Naira Cortez, DRA.Naira Cortez com Y. Eu estou à disposição, tudo junto. Eu estou à disposição, então assim, se quiser me mandar mensagem, se quiser entrar em contato da forma que for, eu estou à disposição, porque eu acho que quando a gente se une, a gente é mais forte. Então, o que precisar, eu estou à disposição mesmo, e obrigada novamente, minha amiga. Eu que agradeço, minha amiga. Nós sempre aprendendo muito sobre os assuntos, a gente aqui fala muito de prevenção de doenças, explica de uma forma muito tranquila para a população. Já pelo tema você vê, Bora Falar de Saúde, que é para a gente descomplicar mesmo, falar de uma forma fácil, com o principal objetivo de fazer a pessoa se identificar, procurar ajuda, fazer a sua avaliação, seus exames de rotina e evitar que adoeça. E a gente reforça aqui o convite para você nos seguir nas principais plataformas de conteúdo audiovisual, para ficar bem atualizado sobre os temas de saúde. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Acione aí as notificações para não perder nenhum episódio do nosso podcast Bora Falar de Saúde. E por falar em redes sociais, confira aí os bastidores do Bora Falar de Saúde nas redes sociais da Sensa. Um abraço forte a todos, até a próxima!